Olá, sejam muito bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e o tema hoje não é muito bom de falar, mas tem que ser falado. Né? Vocês devem tá acompanhando aí as corridas de rua, que infelizmente tem acontecido óbitos nas corridas. É muito triste isso. Lógico que o número de corridas tem aumentado muito. E eu trouxe aqui a doutora Ana Sierra para falar que é médica, né? Que tá lá nas corridas, nas grandes corridas do Brasil, para falar o que está acontecendo, como a gente pode prevenir cada vez mais e se preocupar com essa questão médica durante as provas. Doutora Ana, seja muito bem-vinda e apresente-se, por favor. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, eu sou, como a gente estava falando, né, eu sou professora de educação física inicialmente, depois eu fui para medicina, e aí para medicina do esporte, cardiologia do esporte, e hoje eu atuo tanto em consultório como também nas principais provas de corrida de rua, triatlon e ciclismo também no Brasil. Então, maratona de Porto Alegre, maratona de Floripa, circuito das estações, Bravos Race, Giro de Itália, então são alguns dos eventos aí que eu tô na frente. Eu comecei a conversar com ela, já entendi que minha rotina tá bem tranquila perto da dela, assim, né? Acho que ela não tem final de semana. Final de semana? É isso? Oi? As pessoas usam pra quê mesmo? Pra trabalhar, não era isso? Pra correr. Ah, então. Ou pra fazer triatlo. Exatamente. Então, e a gente pra acompanhar, pra trabalhar, pra atender. E realmente... Então, acompanho essas provas, faço desde o planejamento, orientação, o acompanhamento, os atendimentos, tem equipe para isso. Às vezes a gente está com 5, 6 eventos no mesmo final de semana, no mesmo dia. Então, o desafio hoje é esse. Para cada perfil, para cada público, para cada prova, ajustar quais as necessidades da área médica, alinhar todas as coisas do mundo esportivo, que é completamente diferente do mundo hospitalar, que é completamente diferente do mundo de consultório, e deixar aí o pessoal mais seguro possível. A gente vai desenvolver esse tema, mas uma das coisas que é bem preocupante, é o que a gente estava comentando aqui, muitas vezes, né, as empresas contratam o básico e nem sempre o básico vai atender as necessidades daquela corrida, né, das pessoas, dos atletas que estão ali participando. Então, esse seu trabalho é muito interessante porque você consegue entender e não só falar, para ter prova precisa ter uma ambulância, vou lá colocar a ambulância e beleza, é uma ambulância que não vai atender as necessidades dos corredores. Ou, contrataram o quê? 2 ambulâncias? Beleza, tá entregando 2 ambulâncias. Na verdade, o objetivo não é esse, né? Então, é exatamente o contrário. Eu falo que, assim, tem meias maratonas, por exemplo, 2 meias maratonas, eventualmente, estrutura médica completamente diferente, quantidade de equipe completamente diferente, quantidade de bombeiro, quantidade de tamanho do posto médico, equipes no percurso completamente diferentes. Às vezes de acordo com a época do ano, às vezes de acordo com o número de pessoas, mas também, às vezes, com o tipo de produtor. Então, a gente já atende alguns produtores e a gente já sabe qual o perfil do público daquele produtor. Então, um perfil que corre as provas de uma produtora muitas vezes não é o mesmo que corre de outra produtora, e isso muda, inclusive, completamente o risco também médico. E aí, a gente faz esses ajustes, eu faço toda essa análise para que a gente possa ajustar direitinho toda a estrutura e poder atender bem. Então, um short triathlon, ele é igual, depende da produtora? Não, ele é completamente diferente. Bem interessante, porque a gente se pergunta muito, né? Tava falando assim, por que você paga, né, uma inscrição para correr num lugar que você tá habituado a correr, né? Então, eu sou de Campinas, então tem muita prova lá. Por que eu vou pagar para correr na Lagoa? E aí, né, porque você tá dentro de um evento e dentro do evento você tá coberto, né? Assim, em teoria deve estar. E aí é um alerta, porque você me deu um dado aqui, antes da gente começar, que é bem alarmante. Desde do dia 31? Desde o dia 31 de agosto, a gente tem pelo menos uma parada cardíaca em prova no Brasil aí, todos os finais de semana. Então, pelo menos uma. Teve finais de semana, teve 2 ou 3. E aí, se acontece, tem que estar preparado. Exatamente, tem que estar preparado. Eu falo que assim, né, na verdade, vamos dizer assim, que é 33% de cada parte. Então, 33%
do atleta, de quem tá correndo, porque assim, colocar os exames em dia, né, se cuidar. Ah, mas, poxa, eu tô começando a correr 5K, eu preciso fazer tudo. Mas pelo menos passar um médico, pelo menos o inicial, saber como é que tá a sua saúde, se você não tem nada, precisa. Tem os 33% que é da produção, que é no sentido de realmente contratar o que é necessário, saber o que tá contratando, né, que esse é um ponto também. E os 33% que é da equipe médica mesmo, de ter experiência, de saber o que fazer, de ter os protocolos esportivos específicos para isso. Então, e não adianta, eu falo assim, eu tava conversando até com o produtor essa semana, e a gente tava falando sobre estrutura e tal. Tem lugares que a gente coloca a estrutura, né, mas o pessoal não usa da área médica. Por quê? Porque não sabe usar, porque não sabem os protocolos dessas questões médicas relacionadas ao esporte. E aí, a gente tem os protocolos esportivos, tem muito material já sendo publicado, e a gente tem a World Athletics, né, que hoje tem uma chancela de equipe médica, de diretor médico, na verdade, para as principais provas e principalmente para as provas labels, mas que, obviamente, ela se estende para qualquer um, nossos protocolos. Eu fiz o curso ano passado na Maratona do Rio, né, então sou certificada, World Athletics, mas a gente já tinha os protocolos muito próximos do que eles fazem. Eu falo que assim, tudo bem, de uma forma bem mais simples, né, porque nós somos mais pobrinhos do que as labels, do que as majors, eu ia falar. Mais, né, eu falo que nós somos o primo pobre, mas tá tudo bem, mas tá ali. Tá ali. Ela é pobre, mas é limpinho, é bonitinho. Exato. E então, nós já tínhamos, e isso para prova de 1.000 pessoas até prova de 30 mil, 40 mil pessoas, entendeu? Não importa qual prova que a gente tá, eu tenho que estar preparada, porque numa prova pequena, outro dia a gente pediu a Tina e tal, e desde o início, brigando com o produtor, cadê a Tina, cadê a Tina, cadê a Tina, e aí a produção, na loucura, não entregou a Tina pra gente, e aí entrou uma hipertermia, que é o aumento da temperatura, a pessoa rebaixa e tal, e morre. A segunda maior causa de óbito em corrida de rua no mundo. Beleza. O que a gente fez? A gente usou o coxo. A gente usou. Então, assim... O coxo de colocar o copinho de água. Exatamente. Tem gente que não sabe, né? A gente já trabalhou na produção também. Exato. Coxo, gente, é aquele lugar que coloca os copinhos de água. Gelo, que você passa correndo e pega o copinho, então. Exatamente. A pessoa ficou ali. Exatamente. Então, lógico, tem todo um protocolo pra isso, tem todo um procedimento. É a experiência que fez Eu ia a gente falar, fazer. você só sabe isso que você já trabalhou na produção. Exatamente, porque tem muito médico, muita área médica. E se você falar coxo, vai falar assim, oi? Como é que é? Não tem cavalo aqui, né? Então, e aí no final das contas, nós fomos utilizando de outros artifícios pra quê? Pra isso. E a água pra colocar? Abre copinho, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem que salvar. Então, sim, eu falo assim, né, que existe a medicina ideal, e aí as majors fazem a medicina ideal. Infelizmente, tô no Brasil. Nós fazemos a medicina da vida real, mantendo eles seguros, com os mesmos níveis de protocolo, com as mesmas coisas, só que de uma forma, às vezes, um pouco adaptada, né? Sim. Então, essa é a ideia. Mas tendo conhecimento, sabendo diagnosticar, e o mais importante, tendo estrutura e sabendo tratar ali em loco, isso a WA fala muito, que primeiro trata, depois transporta. Primeiro trata, depois transporta. Não aquele negócio de enfia na ambulância e leva para o hospital, não dá certo e é isso que mata. Entendeu? Então, mas assim, o hospital tá a 5 minutos, o hospital tá a 7 minutos. São 7 minutos que pode custar a vida daquele paciente. E é isso que as pessoas... mas ele foi rápido pro hospital. Não, ele tinha que ser tratado rápido ali, né? Até porque tem condições, por exemplo, a própria hipertermia. Eu vou levar para um hospital, e aí cadê a Tina do hospital? Cadê a forma de resfriamento do hospital? E quando chega alguém, se você chegar no hospital, sair daqui, e você chegar no hospital agora, com 40 graus de temperatura, o que eles vão fazer com você? Vão te dar uma dipirona, né? Vão te dar um sorinho. Vão falar, descansa aí. Descansa e tá tudo certo. E se fizerem isso com uma hipertermia, sabe o que vai acontecer? Ele não vai estar ali daqui 1 hora pra contar a história. Uhum. Mas por quê? Porque é completamente diferente. A mesma coisa, uma hiponatremia, que é a baixa de sódio, que também tá muito em alta, também tá se falando muito. Eu falo, nessas últimas 3 semanas,
3, 4 semanas, saiu tanta coisa, tanto da cardiologia quanto da medicina esportiva, que tá até difícil da gente acompanhar. Mas saiu agora o consenso sobre reposição de sódio antes, durante e após os exercícios de longa distância. Então, mais ainda, tá importante isso, a gente tem pego muito. Mas qual é o ponto? Se chegar no hospital, lá no limite de referência vai estar 1 a menos, 2 a menos. Coisa que, por consenso hospitalar e por protocolo hospitalar, não se repõe o sódio. Porque, clinicamente falando, se é algo crônico, não é um problema. Só que na corrida, ele baixa em muito pouco tempo, né? O que é pouco, mas é um tempo muito curto. Por isso que dá alteração, inclusive alteração cerebral. Desde uma dor de cabeça, tem gente que corre e fala assim, nossa, toda vez que depois que eu corro, eu tenho dor de cabeça. Já ouvi muito isso. Então, eu suo muito e eu não corro 5, eu corro 15, eu corro 12 e tal, 20, pode ser por falta de reposição de sódio. E aí então, já é uma alteração. Essa que é leve, posso repor via oral? Ok, mas as mais pesadas, que a pessoa rebaixa, tem casos de hiponatremia que as pessoas acham que o paciente está tendo um AVC. Sim. E aí vai investigar como AVC, e aí o tempo para investigar como isso, a pessoa não resiste. E aí é por isso que tem que ter, os médicos têm que ter essa formação esportiva, não dá para colocar qualquer médico, pegar lá do hospital e colocar ali também, sem o mínimo de conhecimento. Muitas vezes são até muitos recém-formados que aceitam, que estão ali, porque de final de semana... Era pré-hospitalar, né? Exatamente. Vamos. Então, quem quer acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, pra estar 4 horas da manhã na prova, pra trabalhar debaixo do sol, dentro da ambulância, ou no posto médico, né? Não, então tem tudo complicado. isso. E aí, até puxando um pouquinho o que a gente estava falando, é importante também as marcas que estão ali, né, com o nome na corrida, se preocuparem em entender como que vai ser feito esse atendimento, se existe, de fato, uma gestão nisso, né? Quem são os profissionais que vão trabalhar? Por quê? Porque é o nome da corrida que tá lá, né? Exatamente. Corrida X, né? Meia maratona X, vou falar de Major, né? BMW, Sim. Berlim. Pô, é o nome que tá ali, né? É o nome da empresa. E aí, a empresa tem que se preocupar e muito. E vai cobrar o produtor. E o produtor tem que ter essas respostas para, nesse momento, falar, não, tá aqui, eu contratei uma empresa especializada, com médicos que estão orientados, aptos para isso, exatamente. Aptos, né? Porque essas coisas é importante a gente falar, porque a pessoa, né, quando chega lá, eu tenho uma empresa, eu quero fazer uma corrida. Pô, legal, o que precisa? A empresa produtora de eventos vai falar, precisa disso, disso, disso. E uma ambulância. Né? Aí, se o produtor, muitas vezes, você já me falou que você dá palestra para produtor, então Sim. acho que cabe muito ao produtor ter esse conhecimento, né, para apresentar para o patrocinador. Que ainda tem pouco. Eu dei uma palestra no TS Summit, né, e aí eu abri a minha palestra falando assim, vocês contratariam uma pessoa que, para ser seu produtor master num evento, para ser o seu diretor de prova, uma pessoa que nunca fez uma prova, nunca produziu uma prova, nunca cuidou de uma prova? E aí todo mundo, não, óbvio que não. Então por que vocês contratam um médico recém-formado que não tem experiência nenhuma na área esportiva para cuidar da sua área médica? Já deu corte bom. Já que a gente deu uma pausinha, eu vou falar de alguns patrocinadores. Bom, a gente tem a Cupá com a gente, que está vestindo todo mundo do sistema. E você pode também fazer o seu uniforme personalizado lá. Então, seu macaquinho de triatlo, a roupa da assessoria. E a gente tem um cupom aqui para você aproveitar o cupom do sistema e lá e conferir todos os produtos da Cupá. E também a Kingston, que está com a gente armazenando tudo que a gente produz aqui nos podcasts, também nas transmissões de todos os Ironmans, a gente precisa ter um armazenamento de qualidade. Então, a gente conta com a Kingston para isso. Também temos desconto no site da Terabyte para você comprar o que você precisa para armazenar tudo que você produz também. Bom, vamos lá. Voltando. Nossa, foi muito bom isso, assim, porque realmente, e eu acho que falta esse olhar,
né? E cada vez mais é uma preocupação, tem que ser, porque infelizmente as coisas têm acontecido, e aí a gente pode falar que tá acontecendo mais porque tem mais gente praticando, porque tem mais provas acontecendo, porque tem mais gente correndo, e o que você falou no início, né, os 33%, muitas vezes as pessoas não têm o mínimo de preparo, de cuidado, né? Nunca passaram no médico, porque é muito assim, eu não sinto nada. Exato. Né? Mas não é porque você não sente nada que você não tem nada. Exatamente. Né? A gente teve caso que ficou bem famoso aí na mídia, que foi o caso do João Gabriel lá de Porto Alegre, que era um menino que estava completando 20 anos no dia da meia de Porto Alegre, e ele faleceu no quilômetro 20. E foi muito triste o que eu atendi. E, a família, principalmente a namorada, a Mari, ressignificou, e eles inclusive criaram uma ONG que é muito bacana até para o pessoal seguir, que chama Corre com o Coração. Ah, que legal. E que é exatamente para poder trazer mais conhecimento, mais orientação e conscientização para as pessoas de que precisa uma avaliação cardiovascular, porque não necessariamente porque você é jovem ou você não sente nada que você não tem nenhuma doença. E no caso do João, a doença que ele tinha, e eu posso falar porque, né, na ONG eles falam, e eu tô ligada à ONG hoje, era uma doença que se ele tivesse feito um eletro simples, sabe aquele eletro de pouso que faz até no posto de saúde? Sim. Então, teria diagnosticado. E talvez ele tivesse aqui ainda. Sim. Então, às vezes não é, não, mas eu não tenho para fazer o ergospirométrico agora, eu não tenho para... Mas vamos começar pelo menos com o eletro, vamos começar pelo menos com a consulta, com o exame de sangue básico, né? E isso já vai fazer muita diferença, e aos poucos, aí eu falo, eu vou fazer um 70.3. Poxa, né? Nem falar. Eu tô investindo em muita coisa, eu não vou investir no ergospirométrico, né? Ponho ali na continha, né? Mas assim, a gente tem visto muito, né? Lógico, né? Você treinadora também, então é motivo de alegria você ver tanta gente querendo correr, tanta gente querendo se exercitar, né? Só que esse mínimo precisa ser feito. Exatamente. Né? Então, essa preocupação com o peso, com dieta, com o exercício é excelente. A gente tem visto a nova geração tá muito ligada a isso. Mas se não tiver um acompanhamento, podem acontecer coisas como vem acontecendo. Imagina, 20 anos. Exatamente, né? Muito novo. Um exame que poderia ter, né, salvado a vida dele. A última vez que ele tinha feito um exame, se eu não me engano, a gente estava até comentando semana passada, acho que foi 2019, então fazia 6 anos. Nossa. Mas por quê? Eu tenho 19 anos, não tenho nada, não preciso. Né? E é uma doença que ela vai se desenvolvendo. Apesar dela ser uma doença genética, não nasce e tá daquele jeito desde o início. Ela vai se desenvolvendo e vai se agravando. Então, pode não pegar em um momento, mas vai pegar em outro momento. Tem até um estudo, tem um grupo que é da Itália, que é o grupo do Dr. Domenico Corrado. Ele é o cara que mais pesquisou a questão de avaliação para participação de exames para participar de atividade física. E ele defendeu que ele fez um corte de 20 anos falando sobre avaliação, sobre o quanto avaliar salvou vida, as pessoas, né, morreram menos por conta de terem feito avaliação, terem se tratado tal, e puderam ir mais seguras para atividade física. E agora, nos últimos anos, talvez vou falar 3, 4 anos aí, ou um pouquinho mais, ele vem falando, e ele mostrou, porque ele continuou o acompanhamento dele lá na Itália, que é importante sim, a primeira avaliação, só que o acompanhamento, a manutenção do acompanhamento é até mais importante, que foi diagnosticado em pessoas que estavam normais em determinado momento, que aí as doenças ou se manifestaram, ou algumas surgiram, e que só foi pego aquela pessoa e ela só foi salva por conta do acompanhamento. E aí é anual. A indicação. O ideal é anual. É assim, ó. Isso é muito controverso. Porque eu falo assim, poxa, pra quem... eu tenho muito maratonista, eu tenho alguns ultras, eu tenho o pessoal do triatlon, do 70.3, do full, tenho um pessoal de trail, de ultra trail. Então, uma pessoa que vai...
não, né? Porque a galera não vai pra 1,70,3, Não. né? Galera, 2, 3 no ano, tá? Ou é pouco, né? Então, poxa, eu não vou fazer uma prova, né? Eu não tenho um macro, eu tenho um macro com 2, 3 provas-alvos grandes, entendeu? Eu tô fazendo um esforço a mais, eu tô fazendo com que meu corpo seja submetido a um estresse, né? Que é um exercício um pouco maior, em mais momentos, né, com um tempo menor de recuperação. Então, eu preciso avaliar mais vezes? Sim, é o ideal, porque o sistema cardiovascular, cardiopulmonar, ele sofre bastante. Então, por exemplo, no meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei a parte cardiopulmonar de maratonistas. E a gente viu que pós-maratona, o sistema cardiopulmonar e metabólico e hematológico, ou seja, do sangue, a parte do hemograma, ele demora 15 dias para se recuperar. Caraca! Para voltar ao normal. Nossa. Você tem queda do consumo de oxigênio. Então, sabe o VO2? Ele cai no período. Você tem uma que a gente chama de anemia do atleta, que ela dura até 15 dias para voltar a hemoglobina a estar normal. Então, todos os parâmetros inflamatórios, a gente tem uma janela de 30 dias, até 30 dias depois da prova, que a gente fala que é uma janela imunológica, que as pessoas ficam mais suscetíveis a doenças respiratórias. Então, quem nunca? Eu corri uma maratona e eu fiquei gripado depois. Eu corri um triatlon e eu fiquei gripado depois. Sim. É porque a gente tem essa janela imunológica. Então, é o corpo se recuperando. E se eu faço várias vezes isso no ano, submeto meu corpo a várias vezes isso. E é uma demanda maior. Eu falo que fazer exercício é muito bom, salva muito, mas ele tem uma demanda. Ele demanda mais. Sim. Né? É muito maior do que uma pessoa que tá fazendo só aquela academia 3 vezes por semana, tal, dá aquela caminhada na esteira, aqueles 30 minutinhos, tal. Ele exige mais, ele precisa de mais. E aí, por isso que a gente precisa acompanhar mais. E aí, então, essa indicação vai depender do atleta, do ciclo, né? Exatamente. Mas, no mínimo, uma vez ao ano. No mínimo, uma vez ao ano. E quem tem, pro pessoal de longa distância mesmo, no mínimo 2, né? Tá vendo, galera? Ó, aqui é o público daqui, ó, no mínimo 2. E assim, não precisa ser um super exame. Lógico que você tem que ter um acompanhamento médico, mas é isso que a doutora Ana falou. Um acompanhamento mínimo é fundamental. E saber se conhecer. Eu falo o que é importante para os meus pacientes. Você tem que saber se conhecer, né? Putz, eu tive aquilo, a gente tratou, tal. Tô sentindo o que eu sentia lá. Ou tô na mesma vibe de trabalho, alimentação, tanana, que eu tava quando eu desenvolvi aquilo. Opa, tô nisso. Então, se você consegue se conhecer melhor, você consegue se organizar melhor e você, junto com o seu médico, consegue estar muito mais seguro. Ótimo. E aí, o conhecimento, né, entender cada exame, entender o porquê que eu tô fazendo. O médico pediu uns exames lá. Ele falou que tava tudo bem de tudo. Né? Tudo bem de tudo? Como assim tudo bem de tudo, né? Mas tudo o quê? Exato. O que foi avaliado? Então tem gente, não, eu nunca fiz pessoal de longa, nunca fiz um ecocardiograma, nunca fiz um ergospirométrico. Mas, poxa, você foi pra uma maratona fora, poxa, você nunca fez um ergospirométrico? Não, meu médico é mais tradicional, é da cardiologia tradicional. Não soube ver, poxa, eu falo que assim, o ergospirométrico, ele é muito importante para diagnóstico do pulmão, diagnóstico cardíaco e treinamento. Zona de treino, gente, melhora muito. Eu, como professora, é o melhor. É o padrão ouro. Você vê isso aqui, sabe? Meus pacientes que começam a treinar em cima das zonas de treino, muda completamente, melhoram mesmo e, poxa, não tem nem o que falar. Então, fala, você não quer fazer porque você acha, não, porque tem paciente que fala assim, se eu procuro, eu acho. Ainda bem que acha no início, É isso que eu ia falar, às vezes é melhor achar. E aí, mas eu falo, então tá bom, então vamos fazer pra performance e a gente cuida da saúde também, entendeu? Entendi. Não tem jeito, tem que ter esse jogo de cintura. Exato. Né? E aí, esse é os 33% do atleta, né? E aí tem os 33% da produção, que é também promover a estrutura adequada. Então, eu já ouvi de empresas, assim, fora de São Paulo, que eu fui por produtoras e tal, né? Vocês vão colocar isso? Eu nunca pedi porque nenhum produtor coloca. Eu falo assim, não, mas então peça,
né? A produtora tem a obrigação dela de colocar. Se você pediu, se você falou, se você documentou ali e tal, e eles não entregaram, aí eles não estão cumprindo a parte deles, né? E a maioria, pelo menos assim, eu vou falar dos meus produtores, assim, dos que eu trabalho. Eles não se opõem. Alguns inicialmente não entendem. A necessidade, né? Exato. Porque o produtor fica ali linha a linha, né? Na planilha, né? Ele... Aí... Ai, passou um centavo aqui. Opa! E às vezes não entendem, mas nossa, mas por que você... Às vezes não é nem tanto custo, mas assim, por que ela tá querendo isso? Eu acho que um exemplo básico que você até tava falando é o seguinte, né? Nossa, cheguei na ambulância, pedi um remédio pra dor de cabeça, não tinha. A ambulância não tinha desfibrilador, mas peraí. Era uma ambulância básica, é um técnico de enfermagem, não tem medicamento. Não tem nem médico a ambulância básica. Não, na ambulância básica não é nem enfermeiro. Eu falo, a nossa equipe trabalha com enfermeiro, tá? Mas, por lei, pode ser só um técnico de enfermagem, que é abaixo do enfermeiro, né? Mais um socorrista ou motorista. Oxigênio, material para curativo, e prancha de trauma. Isso é o que, por exemplo, né? Vamos lá. Quero fazer uma corrida. Vou fazer uma corrida. E aí, vou lá, apresento para a federação fala, você precisa de uma ambulância. Aí, você vai lá, vou contratar a ambulância básica, né? Se for ambulância básica, é só isso que tem. Então, aí depois... o que a gente consegue tratar com isso? Nada, né? Assim, curativo... O joelho ralado. É isso, o pé torcido. Acabou. Teve uma parada ali, a gente... Porque o oxigênio resolve. Exatamente. Teve uma parada, não tem o que fazer. Vai fazer o suporte básico de vida, que nós, como professores, que as pessoas leigas também podem aprender e também podem fazer. Que inclusive saiu agora, de 2025, a atualização da Sociedade de Cardiologia da Americana, né, sobre suporte básico e avançado de vida. E eles eles ressaltam como ponto importante e como uma das mudanças, uma das atualizações, a importância de capacitar os leigos também para fazerem o suporte básico de vida, porque é isso que ajuda tanto a salvar as pessoas. Porque, gente, por mais que a gente faça... Perfeito, tudo bem, tem vezes que, assim, eu brinco que, assim, é porque você fez ali o trabalho com o seu anjo da guarda, entendeu? Caiu na frente da ambulância, mas é raro cair na linha de chegada, cair na ambulância, normalmente cai no meio do percurso, e aí tem o tempo pra ambulância chegar. Isso, humanamente impossível deixar a ambulância, né, nem que seja 100 metros, vai estar a uma distância. Se tiver alguém que esteja capacitado, que saiba como começar, e pode ser leigo, porque o suporte básico de vida é para o leigo, né, ele já vai ajudar muito a salvar a vida. Então, aí cabe, por exemplo, né, treinar staff. Exatamente. Ter alguns staffs treinados. A gente sabe que todo treinamento, toda formação aumenta o custo, né, do profissional. Então, você vai pegar né, dentro da produção ali, o que carrega um valor, o que dá água é outro, né? Então, mas assim, de repente, né, é uma forma de minimizar um pouco o que pode acontecer. Sim. Tem produtora que a gente trabalha, que com a produção a gente faz... Faz um, né, curso, faz atualização de suporte de básico de vida. Então, até porque eu falo, caiu na frente do produtor, e o produtor tá lá berrando pra área médica. Não, já começa se ele já começar, ele põe o staff que não é fixo, porque a produção é fixa, né? Apesar de mudarem um pouco, assim, a produção é fixa da empresa, né? Os staffs é muito variável, mas a produção sendo fixa, ela consegue ajudar, os coordenadores são fixos, eles conseguem ajudar, então a ideia é isso, e isso é muito importante. E pela Federação Paulista de Atletismo, né, hoje, a ideia é que a gente comece mesmo a produzir mais isso, não só conhecimento para o produtor, como também auxílio nessa parte de treinamento, porque a gente entende que muitas vezes não tá no know-how. Na educação física, talvez, eu vou te dizer, talvez eu tenha tido uma aula de suporte básico de vida. Tive uma, mas assim...
Então, é muito pouco. É. E aí, quem não treina, esquece isso, aquilo. Exato. Né? Eu vejo, por exemplo, a gente vê pelos relatórios, né? A gente está fazendo até uma análise hoje dessa parte da estrutura médica dos eventos, tá? Até para colocar, para falar um pouco mais sobre isso. A gente vê que, às vezes, a produtora colocou uma estrutura de posto médico incrível e contratou o posto médico. E aí, você vê o que tá lá dentro. Você fala, meu Deus, mas isso não atende. E aí, então, às vezes ela falou, e tem produtor que às vezes me chama e fala assim, Ana, eu quero, a gente precisa de uma estrutura, por exemplo, produtor novo, né, que não conhece chá, preciso de posto médico, ambulância tal, não, tá bom, me manda o percurso, manda isso pra avaliar, manda isso. Beleza. Aí, eu falo, tá, o teu posto médico que você tá cotando é com quantos profissionais? O que você quer usar? Você tá cotando com técnico, com enfermeiro, com médico? Quantos médicos? Porque eu vou te apresentar uma coisa e depois o compras vai bater número com número. Uhum. Outro dia me falaram assim, nossa, o posto médico de vocês tá, sei lá, R$300 mais caro do que o outro. Aí eu falei, tá. Aí quando eu fui olhar, o outro era um médico e um enfermeiro. E o nosso era, tipo, 3 vezes mais a equipe. Aí eu falei, não... acho que devia mudar, né? Porque tá barato, porque tem muito mais, com muito menos, né? A produtora falou, né? Exato. Então eu falei. Mas é muito importante ter alguém que entenda, que já venceu, que já trabalhou com prova, pra entender, né? Que é da área do esporte, pra conseguir dar essa orientação. E agora, como atleta, vamos lá. Eu vou fazer uma corrida, tô inscrita, beleza. Como eu vou saber se eu tenho esse respaldo? Então, essa questão é difícil. Essa questão é muito difícil, muito mesmo, assim. Começa, assim, um mínimo do mínimo. Hoje, o site da Federação Paulista de Atletismo tem todas as provas que tem permit. Ou seja, que foi submetido e que teve uma aprovação... Antes da largada. E quanto tempo o permit sai antes? Porque normalmente, então... Depende do produtor. Então, teoricamente, eles têm que entrar com a solicitação do permit com até 30 dias antes. Mas alguns, né? Paga taxa de urgência, não sei o que, e entram mais próximos. Então, não, eu pergunto porque assim, a gente sabe que tem provas, por exemplo, a Maratona do Rio... Você tem que fazer a inscrição 1 ano antes. Sim. Tudo bem que tô falando de uma prova grande, que né? Tem uma que você vai esperar que tenha uma estrutura, né? A gente espera que tenha. Então, você nem vai se questionar muito. Mas se você tá se planejando, por exemplo, eu quero fazer uma corrida, sei lá, meia, e eu vi uma meia legal ali do... Exato. Lá de casa e tal. Como que eu vou saber? É difícil, né? É muito difícil. Não tem como. Tem que ir na sorte ou... Confiar saber a empresa que tá produzindo. Exato, exatamente. Outras provas da empresa, entendeu? E aí isso, ver se tem permit, se as provas da empresa têm permit, isso já é as provas da empresa. Então, olha um histórico, assim. Isso, ela faz a prova A, B, C e D. Eu quero fazer a D, mas a A já foi, a B tá pra C, né? Porque isso eu acho que é até um cuidado que os treinadores têm que ter, né? Sim. Porque assim, o atleta tá querendo fazer. É difícil do atleta saber isso. Agora, bom, quem tiver dúvida também, lógico, né? A gente tá aqui pra dar informação. Isso. Mas, ele vai perguntar pro treinador, o que você acha dessa prova? Essa prova é legal? Essa prova é legal? Então, entre ter água gelada ali, né? Que é o que o atleta vivencia. A camiseta é legal, horário, o kit é legal. Ter esse olhar, né, da parte médica... Tem que entrar na listinha ali. Sim. Que às vezes é uma coisa que também, assim, às vezes acaba passando desapercebido. Você acha que a prova, por ela acontecer, né, por estar ali, você fala, não, tá tudo certo, né? É oficial, né? Oficial, né? Vai fechar a rua. Não, né? E eu vejo uma coisa assim, né? Eu vejo os dois lados, tá? Uma, assim, que às vezes você fala, é um produtor X que é famoso, sei lá, ou que vai ser bom, né? Produtores que estão há muito tempo e que falaram pra mim há pouco tempo assim, Ana... Que eu falei, não, isso não tá legal, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, tá? E o produtor falou assim, tá, então me fala como é que eu tenho que fazer. E tá há anos no mercado, entendeu? E não é por má vontade, é porque realmente ninguém orientou, entendeu? Tanto é que a ideia da federação é trabalhar mais isso, né? Essa orientação até para os produtores, porque ninguém tá sabendo e não tem tão fácil acesso assim, né? Uhum. Então, isso é uma coisa. Mas também tem um outro lado, que eu acho que é muito importante a gente falar, que é do
quando acontece alguma coisa, às vezes o desespero das pessoas leva a considerações que não são a realidade, né? E a gente entende, ok, mas também tem que ter um olhar crítico. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos totalmente diferentes, mas que convergem na mesma coisa. Uma vez eu tava numa prova, era inclusive uma night, e aí me chamam no rádio, eu tava na prova, então, tipo, ninguém me contou, não foi eu tava na prova. Área médica na escuta, tem uma pessoa que precisa de atendimento, com brevidade, e assim, e aí a pessoa falava no rádio pra mim, com brevidade, e aí eu falei, eu tô indo, então, eu falei que eu não mandei ninguém, eu tava indo, eu falei, eu tô indo, e tava mais ou menos a 150 a 200 metros do posto médico, então, entre sair com a ambulância, a gente foi, com todas as coisas que precisava ir, a gente foi correndo, 150, 200 metros, a gente foi acelerando, e aí eu falei, eu tô indo com a equipe, e a gente agilizando, e a pessoa no meu ouvido no rádio. Brevidade, acelera, brevidade. Bom, beleza. O que você pensa? O pior, né? Tá parado, que a pessoa fica, brevidade. Doutora, tá vindo, agiliza. Falei, meu Deus, eu vou encontrar o pior, né? Até por isso que eu mesma já saí. E aí eu falo que assim, não é minimizando nenhum tipo de atendimento. Mas quando eu cheguei lá, era um ombro fora do lugar. Eu cheguei, eu olhei, aí eu falo assim, né? Aí o pessoal fala assim, Ana, você corria, você ranqueava, você não sei o que, né? Na época de corpore, você não corre mais? Eu falo, gente, eu corro tanto nas provas que, tipo, que eu não preciso correr a prova. Eu corro mais do que... às vezes, se é 5K, eu corro mais do que a prova, né? Mas, aí eu cheguei lá, e aí eu olhei pra pessoa, e é um amigo meu hoje, e eu olhei pra ele, eu falei assim, eu vou matar você. Falei, cara, eu cheguei aqui já abrindo ideia. Sim. E a pessoa tava, tipo, no chão, a gente chegou abrindo ideia indo avaliar, e era um ombro. Claro, por que a gente chega preparado pro pior? Não, obviamente, sim, né? Porque sem dúvida. Não vou chegar, não, eu vou andando e tá tudo bem, né? Mas o desespero, né? A forma como colocou, deu aquele negócio. E se alguém no rádio, por exemplo, era um rádio... Tudo bem, a gente normalmente tem a canaleta da área médica, tal, eu até peço pra manter isso, mas às vezes a pessoa chama, eu fico normalmente na canaleta de produção e a minha equipe fica na médica, porque eu vou acompanhando produção, né, eu vou indo e voltando, eu faço, né, eu tenho um comportamento diferente. Aí, mas... Pra pessoa saber o que é custo. Tipo isso. E aí... Às vezes fala numa canaleta, e aí tem produtora também que só usa uma única canaleta pra todas as áreas. Aí imagina, você tá lá, você é do guarda-volume, você não sabe, tipo, nada sobre produção, nada sobre área médica, nada, e não é um erro seu, é o seu lugar, você tá no guarda-volumes, você tá na água, sei lá, e não é desmerecendo não, porque cada um tem seu lugar e sua importância dentro da prova, e cada um sabe do seu, né? E aí, você ouve, brevidade, não sei o quê, doutora, chega logo, e aí parecendo, e aí, pra quem tá de fora... A pessoa falando, parece que eu não tô chegando. Parece que eu demorei 15 minutos pra chegar. Sim. Parece que a gente demorou uma eternidade pra atender. E aí já começa, nossa, como a área médica demorou pra atender. Nossa, eu vi, e eles chamando desesperados, e a área médica não chegava. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente tá à frente a qualquer acontecimento, em como a gente vai passar. Até porque o nosso nervoso, às vezes, passa alguma coisa que não é a realidade. Eu falo, durante uma parada, você tá lá 2 minutos comprimindo, parece que você tá 20. Emocionalmente falando, porque você tá numa parada, quando a gente tá comprimindo, porque cansa pra caramba, então, fisicamente, né, e isso, nós que somos treinados, imagina pra quem não é treinado. Teve uma prova que teve uma parada e questionaram, não, porque não sei o que demorou, e aí a gente tem o rastreador da ambulância, a gente tem por acaso, nesse dia... O socorrista tinha feito uma besteira de passar na frente do pórtico, tinha até a hora que ele tinha passado na câmera do pórtico. Pois é, eu falo que foi um erro que até foi bom pra gente entender. E assim, tinha demorado nem 3 minutos pra chegar a ambulância a partir do momento em que foi acionado.
E só que as pessoas falam, 20 minutos! E eu entendo que não é sacanagem das pessoas, porque aqueles 2 minutos, eles duraram uma eternidade, você vendo alguém com uma parada na sua frente, você vendo alguém naquilo. É muito ruim. Só que às vezes isso ganha uma proporção tão grande, né, que não é o adequado. E aí, assim, já teve momentos em que eu vi, tanto em prova minhas, como em outras provas, né, hoje a gente evita usar um pouco básica exatamente por conta disso, ou coloca com 10, enfim, tem questões que a gente ajusta. A básica tá ali só de, né? Pro curativo, né, pro gelol, pra cãibra. E, de chegar uma ambulância, começar o suporte, né, por exemplo, chegar uma ambulância básica, começar o suporte, que tá certo, e aí chegar uma UTI, aí as pessoas, não tinha desfibrilador na primeira ambulância que chegou, teve que chamar uma segunda. Sim, porque a primeira ambulância era básica, e eventualmente às vezes a gente põe ambulância a mais, que é exatamente também para fazer alguns pontos para ajudar, que ele sabe, que tem mais cãibra. Maratona de São Paulo tem um ponto que eu sempre converso, né, com o pessoal da produção, eu falo assim, gente, aquele lugar é o lugar da cãibra, é o lugar do atendimento, é isso. Então, apesar de ter ambulâncias muito próximas, para não ficar vendo o deslocamento, a gente pensa especificamente naquilo, porque a gente sabe que ali tem muita cãibra. Então, até por conhecer a prova, a Maratona de São Paulo, eu tô desde 2006. Então, assim, o ano que vem faz 20 anos de Maratona de São Paulo. Então, eu sei, né, tendo pesquisa, treinadora, produção, médica, então, vi muita coisa, a gente conhece, produtor muitas vezes também conhece, né, e a gente conversando, então, às vezes a gente faz certos ajustes, e às vezes sim, pode ser uma básica, e às vezes é pensado, às vezes não, às vezes é pensado aquela básica ali, que as pessoas não sabem, porque exatamente esse é o meu papel, né? Sim. Entender cada ponto, cada momento, né? E aí, ok, né? Não tinha, mas ela já chegou com um profissional treinado, com um profissional que vai começar a receber adequada, que vai isso, mas estava certo ela não ter, não tá errado. E aí sai em rede social, sai isso, aquilo, porque a primeira ambulância não tinha o desfibrilador, e aí a segunda que teve que vir, e eu falo isso da minha equipe, acho que aconteceu uma vez, mas assim, a gente vê acontecendo muito, e muitas provas, né? Muitas provas. E então, às vezes, sim, tudo bem, era uma UTI, não funcionou no desfibrilador, era uma UTI, devia ter, não tinha, tá? E não digo que isso não acontece no mercado, né? Porque pode acontecer, já vi acontecer e tal, graças a Deus na nossa mão nunca mais, assim, já vi e tudo mais, mas às vezes não era, entendeu? Às vezes realmente era uma básica. Procurar entender antes, né, de falar qualquer coisa, a gente... É normal, né? Ouve ali, aconteceu tal coisa, você nem terminou a prova, todo mundo já sabe o que aconteceu. Sim. É mesmo quando tem algum óbito, tem que entender muito, né? Eu acho que o começo resume muito dos 33% que você falou. Exato. Para entender realmente, mas ter essa preocupação, eu acho que já dá um alerta para todo mundo. Sim. De treinador buscar referência, a marca que está patrocinando, que está investindo no evento. É muito importante olhar, né? Porque as marcas não veem isso. Exato, né? Olhar da mesma forma que olha a quantidade de água, né? Se tem água para todo mundo, se vai dar a largada no horário. Os influenciadores que estão indo são interessantes. Mas eu acho que olhar a parte médica tem que fazer parte. Exato. E investigar, entender quem está à frente. Exato. Né? Se tem experiência o porquê da estratégia. Né? Então, beleza, tem aqui ambulância, mas você consegue me explicar por que tem 3 ambulâncias aqui e 2 ali? Por que tem motolância? Por que tem... Enfim, né? Acho que esse é o nosso papel aqui, dar essa informação para as pessoas ligarem esse alerta. Isso, e aí exatamente. Também, acho que buscar um profissional até para entender, recebi isso, né? Aí, lógico, é o seu trabalho, mas essa informação, acho que é muito importante. Agora, você está falando da federação, eu entendo muito a federação tem que educar. Exatamente. A federação tem que dar a ferramenta e tem que fazer com que tenha cada vez mais corridas. Esse é o papel das federações, fomentar o esporte. Exato. Só que fomentar o esporte da maneira correta. De uma forma segura. De uma forma segura. O objetivo é trabalhar exatamente isso. É assim, é aquela história. Tudo bem. Seria lindo, né? Eu ter uma estrutura de major. Adoraria. Né? Tipo, lembrei de mim. Tá? Mas, o que eu preciso ter? Algo que seja seguro.
para aquele tipo de prova. Sim. Então já teve. Ontem eu tava conversando com um produtor e a gente tava falando, ele falou, putz, e aí se eu tiver... Eu falei, pra tua prova, isso e isso atende. Tá tudo bem, tá seguro, a gente consegue, ó, a gente faz desse jeito, a gente faz isso, aquilo outro. Nossa, Aninha, que bom, já deu uma amenizada. Então, claro, e aí é aquela história, né, por vir da produção, eu sei o que é uma planilha apertada, eu sei o que é né, centavo em cima de centavo e tudo mais. Você sabe que a briga lá, ó, a camiseta, 20 centavos a camiseta. Exatamente, então eu tenho esse lado, né? Sim. E aí, é isso que eu tento, né? A gente tentar fazer possível. Porque também, e aí falando, como equipe médica, adianta ganhar uma prova, fazer uma prova com 1000 ambulâncias, entendeu? E fazer só uma, né? E fazer só uma. Não vai adiantar nada. Até porque é o dia a dia, é essa experiência, entendeu? Também conscientizar as pessoas, a ideia, o que mais acontece? Hoje em dia, as coisas que a gente mais pega, tá? Hiponatremia, que é o baixa de sódio, e hipertermia. E são coisas que são completamente preveníveis do ponto de vista do corredor, que poderia não chegar na gente. Mas a hipertermia dizem que tem a ver com temperatura. Tem a ver com temperatura, tem até uma medida que a gente faz que considera a temperatura, umidade do ar, vento, então é uma medida que considera tudo isso e que coloca como maior grau de risco e que a WA até fala que dependendo do score, eles até sugerem cancelar a prova, tá? Então, existe. Mas por que não todo mundo acontece isso? Porque tem pessoas que estão mais suscetíveis a isso. E elas estão mais suscetíveis por fatores de risco. Então, as pessoas entenderem. E um dos grandes fatores de risco que eu pego, analisando, por exemplo, o pessoal de hipertermia, que cai com a gente, é o overtraining. Olha só! Isso assim, uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui é o overtraining, mas pensando no atleta como um todo. É exatamente o que eu falo. Porque assim, né, vamos lá. Eu quero ter uma performance, né, eu quero melhorar meus tempos e tá tudo ótimo. Mas o atleta amador, ele tem uma vida que não para enquanto você está melhorando a sua performance. Então, excelente sua colocação. Ficar de olho. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas pra gente conseguir prevenir. Muitas, exatamente. Né? O alarmezinho. A gente tem a maioria dos atletas que estão em busca dessa performance, que estão aumentando intensidade, volume, eles têm um acompanhamento. Não, e aí eu acho que é um ponto muito importante, porque, por exemplo, eu já cheguei a pegar pacientes no consultório, né? No consultório, às vezes até em evento, mas muito em consultório, falo assim, você tá em overtraining. E aí assusta, né? Não só assusta, como ele chega no treinador e ele fala assim, doutora falou que eu tô em overtraining. E aí o treinador fica revoltado comigo, bravo comigo. Mas você tem que treinar. Não, e não só isso. Tá dizendo que eu fiz errado. Tá dizendo que eu não sei passar treino. E, na verdade, o coitado do treinador, ele é só mais uma vítima na história. Por quê? Ele fez a periodização perfeita. Ele considerou a prova-alvo. Ele fez o macro, ele fez os mesos, ele fez o micro, ele fez tudo lindo. Só tem um detalhe. Aí, o amiguinho, no caso o atleta, não contou que ele resolveu, no meio do caminho, fazer, várias provas fortes. Ele não contou isso. Aí, quando ele fez a prova, ou na semana da prova ele foi pro treinador. Na semana da prova, assim, né, ali 3 dias antes, né? vou fazer uma provinha amanhã, eu vou fazer aquela prova. Não, prova treino. Ou, mais que eu vou forte, porque é prova, eu tenho que treinar ritmo de prova. E ele conta pro treinador ali, entendeu? A assessoria vai estar nessa prova? Legal, encontro vocês lá. Como assim encontro vocês lá? Porque eu me inscrevi, ou ganhei a inscrição agora, né? Vou ter que fazer. E aí não tem como, tal, beleza. Ele também não contou pro treinador que ele teve reunião a semana inteira. Que ele dormiu 3 horas. Que ele dormiu pra treinar às 4 da manhã. O pessoal do triatlo muito, né? O pessoal da corrida também, mas do triatlo é muito mais. Que ele ele foi dormir 1 da manhã e ele acordou 3h30, 4 horas pra poder ir treinar às 5. Sim. Porque ele cumpriu, porque ele deu o check na planilha. Só que ele não dormiu. Ele não contou pro treinador, obviamente. No máximo, ele falou en passant quando ele encontrou o treinador, falou, nossa, eu dormi pouco. Mas assim, coitado do treinador. Não, mas tô super bem.
Tô super bem. Mas eu tô ótimo, tá tudo bem. E ele não conta que isso aconteceu hoje, mas aconteceu ontem também, que aconteceu anteontem, que a semana passada aconteceu 3 ou 4 vezes. E que aí ele saiu de lá, tal, ele até tomou, né, o suplemento dele, ele tomou pós-treino, papapá, mas ele entrou direto em reunião e ele não comeu, porque não deu tempo de comer. Ou ele comeu um lanche que a secretária mandou, ou que, Exato. né, alguma coisa assim, e aí ele Entra saiu na tarde. bolinha de neve. E aí no final de semana tinha a festa da criança. Entendeu? E aí, mas ele foi treinar antes, porque Quem se reconheceu, põe o dedo. todo mundo, né? Todo mundo. E então, não é... Eu falo para as pessoas que o overtraining... Eu tenho pacientes que entraram em overtraining treinando 3 vezes na semana. E a pessoa fala, como é possível? Porque aquele estímulo forte ou aquele treino longo, uma vez na semana das 3... A pessoa não conseguiu se recuperar pelos hábitos de vida, pela qualidade do sono, pela qualidade da alimentação. Por tudo isso. E ele, em 3 vezes na semana, entrou em overtraining. E eu tenho pacientes treinando 7 vezes na semana, às vezes 2 períodos por dia, que não apresentam nada de overtraining, nunca tiveram uma lesão, nem nada, e estão super bem. Exato. Alguns performando, porque o intuito é performance, e alguns só correndo, porque o intuito have fun, e tá tudo certo. Então, as pessoas falam assim, posso correr todo dia? Depende. Depende. Não, tudo depende. Né? Aqui tudo depende. Posso? A gente roda, e a resposta é depende. Não, mas então, tá, o overtraining é isso. Não é o quantas vezes por semana treina, ou se treina forte ou não. Às vezes, aquele treino que você não acha que é forte pra você, ele foi forte pra você. No momento que você naquele momento. Exato. Ou tem uma métrica incrível, ainda mais agora com o tempo como tá, assim, eu tô meio gripado, mas eu vou treinar pra tirar a gripe. Não, né? Não. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não. Agora, você começou falando que o overtraining tá relacionado com a hipertermia. Qual que é essa relação? Porque, na verdade, com o overtraining, você estressa e, na verdade, você esgota o teu organismo como um todo. E uma das coisas que você esgota é o sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. O simpático e o parasimpático. Aquele luta e fuga, sabe aquele que a mãe leva no caminhão pra tirar a criança de baixo? Né? E o parasimpático, que é a calma, eu brinco que é a calma do atleta, a frequência cardíaca mais baixa, tal, né? É isso. O seu cérebro, ele fica cansado para fornecer os estímulos, porque é o sistema nervoso autônomo que faz o quê? O controle da temperatura corporal, o controle de quando você tem que acelerar, quando você tem... Falo que assim, quando você tá muito esgotado, né, em termos de sistema nervoso autônomo, é aquela história assim, você tem que correr, aí você olha e fala assim, tá pegando fogo, né? Eu devia correr. Tenho que correr! Acho que eu preciso. Tá chegando! Mas... Você tá tão cansado, e não é cansado o músculo, não é cansado o corpo, não é cansado, é em termos de estímulo. Aí o cérebro fala, tem que correr, e aí o corpo vai. Tá. Então, é isso. E aí, com essa alteração, com essa redução do controle do sistema nervoso autônomo, você não controla a temperatura corporal. E a gente fala muito do heat stroke, né, da hipertermia, no sentido de controle da temperatura corporal, porque a gente esquenta muito, e é exatamente isso o cérebro. O cérebro não consegue fazer com que o seu corpo esfrie. Ele não consegue tirar, né, o calor de dentro do corpo, eliminar o calor e ajustar a temperatura. Com o aumento da temperatura... aquilo que a gente aprende na escola, sabe? Todo o tecido, toda molécula, toda enzima tem um pH ótimo, tem uma temperatura ótima para funcionar. A gente aprende isso na escola, lá ensino fundamental, talvez. Na faculdade, na área da saúde. E essa é uma métrica mais precisa, mais importante que existe. Quando aumenta muito, os órgãos vão realmente reduzindo o funcionamento. Um dos que mais sofre é o cérebro, o rim, e o coração. São os 3. E o fígado também. Mas é que o fígado um pouco menos. De todos eles, um pouco menos. Mas de hipertermia, a gente tem relatos na literatura, muitos, de insuficiência renal. E tenho visto, tá? A gente mesmo com os protocolos e tudo mais, teve um dos atletas que ficou com uma insuficiência renal transitória, graças a Deus, mas precisou de quase 1 mês de diálise para poder voltar o rim a funcionar. E isso a gente tem aplicado, todos os protocolos, ele tem sido atendido com...
se eu não me engano, deu 2 minutos e meio, assim, após a gente ter sido chamado. Então, assim, mesmo assim, ele ficou, mas a gente tem relatos na literatura de pessoas que nunca mais conseguiram retomar a função do rim. Caramba. Ficaram precisando fazer hemodiálise pro resto da vida. Tem relato de necessidade de transplante hepático, né? Morte. Muito. Né? Hipertermia mais do que hiponatremia. Hipertermia mais do que hiponatremia. Nossa. E aí, então, não adianta. Então, tá ligado, muito ligado ao overtraining. Tem outras coisas, e por que, né? No calor. Porque no calor você tá mais quente, né? E aí você vai produzir mais calor, você tá treinando. E aí você tem dificuldade nessa termorregulação. Mas pode acontecer a hipotermia também. É que nós temos muito menos provas em temperaturas muito frias, que o nosso corpo tenha mais dificuldade de regular do que nas temperaturas mais quentes. Por isso, principalmente aqui no Brasil, a gente aqui no Brasil é mais hipertermia. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta, mas vou falar dos patrocinadores antes de acabar. Bom, vamos lá. A gente tem a Cashme, que é uma fintech do grupo Cyrela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, para conferir todos os produtos da Cashme, clica aqui no QR Code que vai aparecer na tela e você pode conferir lá todos os produtos da Cashme. Temos a 4, que é a assessoria de investimento do grupo XP. E se você é cliente da 4, você tem desconto de seguro da Omint, seguro bike e seguro viagem. Então, todo mundo que escuta aqui o podcast vai viajar, precisa colocar um seguro na bike, os clientes da 4 têm esse desconto da Omint que vale muito a pena. A Centauro tá com a gente também, então você usa o nosso cupom, entra lá no site, compra tudo que você precisa para treinar, que você vai encontrar lá na Centauro também. E a Z2, que é a marca de suplemento aqui do Sistema, então se você também treina, compete, com certeza você já ouviu falar na Z2. E se não aproveitou o cupom, tá perdendo tempo. Clica aqui, aproveita o cupom do Sistema e compra tudo que você precisa de suplementação para fazer o seu esporte. Bom, vamos para... Você começou a falar de hipertermia, né, hiponatremia, e aí eu tenho uma dúvida. O atleta lá, ele tá lá treinando, competindo, enfim, no calor, né, vamos falar de hipertermia. E aí, o que ele sente pra ele falar, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui comigo, né? Ai, meu Deus, será que... Ou quando ele sente, já é tarde demais. Pois é. Alguns falam que eles começaram a se sentir meio estranhos. E a definição, normalmente, é meio estranho, tá? Alguns um pouco mais quente, alguns mais... só mais estranho. E eles não lembram mais de nada. Acontece, nos 2 casos, uma coisa que chamam-se de Phantom Running, que é a corrida fantasma. E aí, eu publiquei até no Insta, um riozinho com um atleta que a gente atendeu na Maratona de Floripa. E ele contando, e aí nós atendemos ele e tal, ele ficou 1h30 desacordado com a gente. Quando ele acordou, ele tava dentro da tina. E aí ele olhava pra mim e ele falava, o que estão fazendo comigo? Caramba. Ele não sabia onde ele tava, se perguntava, onde você tá? E ele, não sei. Ele é de São Paulo, ele tava em Floripa, ele não sabia onde ele tava, ele não sabia que ele tava em Floripa, que ele tava correndo. Não lembrava de nada, né, ainda tava com nível de consciência. Foi 1h30 pra ele retomar a consciência, saber, e a gente até brinca, e no Rio ele até fala, né, que uma coisa muito engraçada foi que a primeira coisa que ele lembrou foi o nome da mulher. Ele lembrou que tava em Floripa, não lembrava nada, mas a primeira coisa que ele lembrou foi o nome da mulher. A gente perguntou assim, você é casado? Sou. Qual é o nome dessa mulher? Aí ele pegou e falou... Onde você tá? Não sei. Aí a gente falou assim, olha, inteligente. Esse ganhou ponto com a mulher pro resto da vida. Esse aí, tá bem, né? E a gente deu muita risada e brincou muito com ele com isso, porque foi a primeira coisa que ele lembrou. Mas isso 1h30 depois, quase. Caramba. De estar com a gente ali no posto, de estar sendo tratado, de estar passando por todos os protocolos. Ana, mas ele tava desacordado. Ele tava desacordado, mas ele tava estável. Nós tínhamos tudo o que precisava, caso ele instabilizasse. Então, né, é essa segurança. E graças a Deus tá aí, tá bem. Acabou me procurando depois, foi lá no consultório, tá acompanhando comigo. E aí a gente... né, eu sempre retomo com eles, né, o que aconteceu, como aconteceu, o que ele sentiu. E uma das coisas que a gente fez foi retomar, que foi muito interessante, a gente foi nas fotos da prova, e ele falou que a última coisa que ele lembra era olhar no relógio da prova, e eu acho que ele tava no 31,
E era 7h10. E aí, acho que ele tinha até 8 horas pra terminar dentro do tempo que ele queria e tal. E ele acordou com a gente, era quase 9h30. E ele falou que das 7h10 às 9h30, ele não lembra de nada. E ele ficou cambaleando? Ele não parou às 7h10, tá bom? Ele era quase 8 horas a hora que ele... Caramba. Que nós fomos chamados, que foi a hora que ele não, caiu. Ele falou assim, mas eu não caí, eu não tenho machucado nem nada. Não, ele se sentou e assim, né, ele foi caindo, assim, mas ele foi caindo controlado. E foi como nós achamos ele no ele 38. Ele não lembra nada. Ele não lembra de nada. Caramba. E aí nós pegamos foto dele no início da prova, a postura e tudo mais, e fotos dele nesse período que ele não lembra. E você vê, assim, até ele correndo no meio-fio, ele cambaleando. E você vê que não é, e você vê que, assim, a face dele, a expressão, o corpo, a forma como estava o corpo, onde ele estava correndo e como ele estava correndo, ele não estava ali, né? Realmente era um phantom running que ele estava fazendo ali. Ele não lembra de nada desse período. Ele não lembra de nenhum quilômetro. Eu sempre tive essa dúvida se o atleta lembra, porque eu já vi alguns casos que, né, assim, tem alguns mais famosos, enfim, mas acontece muito, infelizmente. Mas eu sempre fico pensando, o que será que, antes de acontecer, se o atleta sente alguma coisa e quando ele tá ali, onde ele tá? Então ele não tá. Ele não tá. E ele foi até o 38. Caramba. Ele parou no 38. A gente pegou ele no 38. E vocês também, uma outra coisa, né? Tem gente que, quando tá assistindo, vê lá a pessoa lá no Phantom Running, como você definiu muito bem, e o médico atrás. O médico não pode tirar o atleta da prova só se... Pois é. Assim, ó. Como que funciona isso? Isso criou muita polêmica, inclusive num Ironman, há 1 ou 2 anos atrás, que circulou um vídeo, não sei se você lembra, de acho que era uma mulher na linha de chegada, e que ela se apoiava na grade, e ela caía, se apoiava na grade, caía, e ninguém a ajudava, porque senão ela ia ser desclassificada e tudo mais. No triatlon, no Iron em específico, tem essa regra, né, que se você for atendido, você tá desclassificado. Isso é do Ironman? Tá. E algumas provas de triatlon também. Tá. Na corrida de rua, muitas não tem isso, tá? Tá. Então, na corrida de rua... se você é elite, né? Os primeiros colocados aí. Então, assim a gente tira. Né? No nosso caso, se tá colocando em risco a vida da pessoa, a gente intervém. Tem gente que fica bravo. Teve uma vez, foi até no Iron do Rio, e era em São Paulo, mas ele caiu desacordado, ele realmente desmaiou, não tinha como falar assim, tudo bem, vamos acordar ele e deixar ele continuar, não. E a gente colocou na ambulância, e quando ele começou a retomar a consciência, ele falava assim pra mim, mas eu não terminei, eu vou ser desclassificada. Eu falei, você desmaiou. Não tem como, não dá. Como assim? Mas o que vão falar de mim? Que você precisa de atendimento, né? Que você desmaiou. Então, às vezes eles têm essa preocupação. E aí, é muito da experiência. Tá. Então, a gente que tem mais experiência, minha equipe via de regra, ela fica na linha de chegada. Então, tem alguns, eu mesmo, às vezes fico, quando não tem, se vocês não me veem na linha de chegada, é que tem algum caso grave dentro da tenda. Porque eu normalmente fico ali. E aí, mesmo pessoal passando, claro, eu não vou chegar, se eu vejo que a pessoa vai passar a linha de chegada, aí são 5 segundos, tá, ok, e tá andando, né, tá tudo bem, ok, mas já teve gente que a gente pegou nos 50 metros antes da linha de chegada, e eu lembro que um deles foi numa meia, lá no Jockey, e ele era médico, a gente não sabia, né, e foi uma hipertermia também.
A gente levou pro posto e tal, aí a gente começou a resfriar, a gente fez todos os protocolos, procedimentos. Quando ele começou a retomar um pouquinho o nível de consciência, eu falava pra ele, eu sou a doutora Ana, sou responsável pela prova, eu e minha equipe a gente tá te atendendo, tal, não sei o quê. Por mais que a gente saiba que eles não entendem totalmente ali, porque eles, né, tá voltando à consciência, eu falo que assim, a gente não pode tratar como, né, uma televisão. Sim. Faz procedimento na televisão. Não, a gente vai explicando, por mais que eles não lembrem depois. Talvez alguma coisa um outro lembre, mas, né, eu brinco que os pacientes de heat stroke, os pacientes de hiponatremia, eles só me conhecem no dia seguinte, ou depois, quando eu vou visitar no hospital, entendeu? Eu até brinco com eles, eu falo, vocês são muito ingratos, porque vocês nem lembram de mim, né? E aí, esse foi hilário, porque assim, a gente pegou, e eu lembro que nessa prova em específico, a gente tinha colocado uma barreira de bombeiros, assim, na linha de chegada, porque a gente sabia, eu já tinha experiência com essa prova, que as pessoas caíam muito ali. Tanto caíam, porque era pela entrada, era uma entrada que a galera escorregava, então caíam mesmo de, né, escorregar, como também caíam porque antes passavam muito mal. Então tinha, tipo, meio que uma barreira, assim, com bombeiros, e aí, que o cara foi fazer assim, meu bombeiro já colocou a cadeira de rodas, e ele passou com a gente na linha de chegada, na cadeira de rodas, né? E aí atendemos, tal, quando ele começou a recuperar a consciência, eu falando isso, ele falava assim, dane-se, eu sou o doutor não sei quem. E aí eu pensava, gente, ainda é mal educado. Não, e aí, Aí chegou umas pessoas que conheciam ele e tal, eu falei assim, ele é médico? Aí eles falaram, eu falei assim, ai gente, médico é difícil pra atender até quando tá desacordado. Eu falo que médico é um péssimo paciente, e eu me incluo nisso, até quando tá desacordado. Pô, dele, né, dava pra esperar um pouquinho, eu não precisava ter passado de cadeira de rodas. Ele passou, tal, e aí fomos pro hospital, e eu conversei com ele depois, né, e aí foi até um feedback bem interessante que ele me deu, porque ele falou assim, Ana, eu vou te falar uma coisa, primeiro, parabéns pela equipe, obrigado, tal, não sei o que. Eu falei, que bom que agora você foi educado. Na hora você não gostou muito. E aí eu brinquei com ele, né? E aí depois ele fez assim, eu fiquei impressionado, porque realmente eu sei que eu só tô vivo porque vocês tinham estrutura e porque você tinha conhecimento, que tua equipe tinha conhecimento e tudo mais. Porque, e ele falou assim, né, ele falou, experiência minha, quando eu formei, né, me ofereceram vários plantões em ambulância e tal, e eu fui lá e eu não sabia nada, se fosse eu no lugar de vocês, paciente tinha morrido. Olha só. Então ele falou assim, poxa, eu fiquei impressionado com a estrutura, por vocês terem protocolo, e estudando o que eu tive, eu vejo que eu só tô vivo realmente por conta do que vocês fizeram comigo ali, e se eu tivesse ido pro hospital, provavelmente eu não estaria aqui falando com você. Então, isso foi muito bacana, mas envolve de você ter a experiência de esse não dá pra eu deixar levantar, porque ele não desmaiou totalmente, só que ele cambaleou e foi nessa hora que a gente colocou. A gente entendeu que ele não tinha condição mesmo e ele ia morrer se a gente deixasse por mais tempo. Sim. Quanto? Medicina não é exato, então não dá pra saber se 1 segundo, 1 minuto ou 10 minutos, mas ele era um cara que não dava. E outros já, eu deixei passar a linha de chegada, assim que passou a linha de chegada eu já peguei. Uns deitam no chão, você olha, você fala, tá. Aí você só vai ali na linha de chegada pra levantar, pra tirar até, porque já aconteceu outro dia de um deitou até pra agradecer. O outro passou por cima, não, o outro caiu. O outro caiu em cima do outro. Foi cair no colo do socorrista. O socorrista, doutora, o paciente caiu no meu colo. Tudo bem, só coloca ele do lado. Eu falei, tá, põe pro lado, ajuda a levantar, tá tudo certo. Levanta o outro e vamos embora. Então, alguns a gente só tira mesmo ali, né? Porque realmente pra evitar acidente e pra visualização. Tem uma coisa que o pessoal fala, gente, vamos conscientizar também. Passou a linha de chegada, eu sei, todo mundo quer foto. Todo mundo quer foto na linha de chegada, beleza. Mas, tipo, anda um pouco, porque a nossa visualização é muito importante ali. Porque eu tenho que saber se você deitou porque você tá comemorando, você deitou porque você tá feliz, você, né, enfim, tá cansado, mas tá tudo bem, ou se você realmente desmaiou, ou se você realmente não tem condições de levantar. E só a gente conseguindo ver o espaço, né, e mais a nossa experiência, que vai fazer eu saber o quanto tempo eu tenho pra abordar, ou se eu tenho que ser mais imediata, né, então isso é muito importante, as pessoas não têm noção. Óbvio, gente, eu não sou contra a foto, eu tenho que tirar foto, tá tudo certo, eu também gostava, eu também gosto, mas
é só a gente, às vezes, ficar esperando o amigo. Eu vou... Mas é o meu marido que eu tô esperando. Espera um pouquinho mais pra trás. Passa a grade, espera do outro lado da grade, sabe? Mas isso também é uma coisa que tem que estar alinhada com a produção, né? Colocar staff ali pra fazer a galera andar, enfim. São detalhes, né? Que, assim, você com esse olhar e né, tendo toda essa experiência, vai conseguir ajudar muito e minimizar problemas. Às vezes a gente pede na produção, gente, tá faltando staff aqui pra ajudar a tirar da frente da área médica. Gente, faz isso. Tem produtoras que já sabem, esses tantos staffs são pra tirar. Tem staff que já fica, tem staff que trabalha todo final de semana com a gente em prova, né? Então, já fala assim, na frente da área médica, não, a doutora não deixa. A doutora vai ficar brava, vocês não viram ela brava, hein? Muito legal. Nossa, muito bom, acho que foi muito esclarecedor. Para quem tá indo competir, os cuidados muito, né? Tem que se cuidar, tem que fazer os exames. Então a gente vai deixar aqui o seu contato também, depois você fala certinho onde as pessoas vão te encontrar. Mas acho que só como fechamento, assim, eu deixaria um lembrete para os organizadores de prova, né? Principalmente para as marcas que também estão investindo na sua imagem e estão investindo nas corridas, né? Olharem, conversarem com o produtor. Agora pela federação também essa formação é importante. Então acho que todo mundo se ajudando, a gente consegue diminuir esses números. O que a gente quer é mais gente correndo, mais gente se divertindo, mais gente feliz, mais gente fazendo esporte. O que a gente mais quer são provas cheias, bonitas. E seguras. Né? E seguras, exatamente. Exatamente. Muito bom. Então deixe seus contatos para quem quiser te procurar. Quem quiser tirar essas dúvidas. Lógico, então. Pode me contatar pelo Insta, né? Doutora Ana Sierra. Tenho 2 As mesmo juntos. Lá pode mandar direct. Tenho contato também para marcar consulta lá no consultório. Legal. Se precisar, pode contatar. Direto dúvidas lá. com produção. Direto pode lá. fazer tudo direto lá. E sou eu que respondo mesmo. Então, não tem aquele negócio. E assim, se cuidem, acho que isso é importante, valorizar as provas que têm uma boa estrutura mesmo, isso também, né, é primordial, e a gente vai aprendendo a cada dia, tá apto a aprender, tá a fim de entender um pouco mais, aos atletas se conhecerem, aos atletas entender qual o seu momento, entender quando você tá evoluindo, que para 5K é uma demanda, você compra um tênis para 5K, que é diferente da maratona, você investe num relógio, um 5K, que é diferente do da maratona, é diferente de um 70.3, é diferente de um full, né? Muito. Então, eu mudo. Às vezes a bike que eu fiz um olímpico é muito diferente da que eu vou fazer o 70.3 ou que eu vou fazer o full. E avaliar certinho, entender o meu momento. E uma coisa, gente, médico do esporte. Porque nós que somos do esporte, a gente entende qual é a realidade do esporte, qual é a demanda, o que acontece com você, o que é uma prova, né? Esse detalhe do sódio, quando abaixa 1 no sódio, no exercício, é uma condição, quando abaixa 1 do sódio na clínica, é outra condição. Quando você tiver o nível de ferro, é diferente. Eu brinco, para ginecologista, mas a gineco disse que estava tudo bem, mas para o esporte é outra demanda. Então, o médico do esporte, ele tem um olhar diferente, ele entende de uma forma, porque eu brinco, quem faz atividade física mais assim, não é tão normal, né? Não. Então, precisa de um olhar também não muito normal. Porque nós também não somos. Até porque, né, pra trabalhar em prova todo final de semana, não sou muito normal, né? Não. E, então, é isso. E pros produtores, olhar um pouquinho porque eu conto que é o patinho feio da prova. Porque eu sou o patinho feio da prova, né? Uhum. É aquele negócio que todo mundo quer contratar, mas não quer que trabalhe, óbvio, graças a Deus, né? Eu brinco, nós somos a única que todo mundo fala assim, espero que vocês não trabalhem. A gente fala, a gente também. E entender um pouquinho mais também, entender que às vezes não é um número, né, o custo, às vezes é o custo-benefício, às vezes o barato sai caro, e o caro pode ser, eu posso falar de um processo, mas o caro pode ser uma vida, né, então olhar todo como um macro e precisando, tá à disposição. Muito bom, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter vindo aqui, foi muito bom recebê-lo, acho que foi muito esclarecedor, e você não esqueça de curtir lá no Spotify, classificar, no YouTube também dar um joinha, né? Deixar
Se tiver dúvida, quiser escrever lá nos comentários também, Pode. depois a gente repassa para a doutora, podem ficar tranquilos. E é isso. Se você tiver alguma sugestão de tema também, coloca lá pra gente. Foi muito bom, obrigada por ficar com a gente até o final. E esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!